Olá, meus amigos, hoje dia 2 de novembro do ano de 2021, pelas graças do nosso Senhor Jesus Cristo, eu sou Marcelo Maran, esse é o programa Pimenta nos Olhos. Nós estamos aqui nos estúdios do Primeira Linha Web Rádio, localizado na cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais, de Sete Lagoas para Minas, para o Brasil e para o mundo, através de toda a rede que compõe o sistema Primeira Linha. Eu peço desculpa aí a todos os nossos inscritos pela minha ausência nesse período, devido a um luto. Nós perdemos aqui o patrono do nosso programa, o patrono da nossa rádio, que é o Antônio Pontes, e que o Mestre Jesus, com toda certeza, possa tê-lo recebido de braços abertos como ele merecia. Nós vamos hoje recomeçar o nosso trabalho aqui, basicamente nesse programa Pimenta nos Olhos, que é um programa de opinião. Nós estaremos abordando dois assuntos que foram com toda certeza destaque aí nas últimas semanas. O relatório final da CPI, que indiciou 81 pessoas, e também do inquérito do fim do mundo, aquele inquérito que foi denominado como sendo inquérito do fim do mundo pelo ex-ministro do STF, Marco Aurélio. Nós vamos dar um breve intervalo e voltamos já já com vocês. Fiquem ligados. Todo mundo tá ligado. Todo mundo tá ouvindo. Ok, meus amigos, estamos de volta e vamos iniciar o nosso programa falando aí do inquérito do fim do mundo, denominação, como eu disse anteriormente, pelo ex-ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio. Esse inquérito está sendo dirigido pelo ministro Alexandre de Moraes. Eu gostaria de lembrar que o Alexandre de Moraes tem tido atitudes, nós não consideramos corretas, logicamente, e vamos explicar o porquê. Essas atitudes dele vêm em desencontro com a nossa legislação. Eu vou explicar para vocês aqui o porquê do desencontro com a nossa legislação e porquê essas arbitrariedades do ministro Alexandre de Moraes. Em artigo publicado pela jus.com.br, vocês podem confirmar aí pela internet, denomina que fake news não é crime. Ou seja, esse inquérito promovido pelo Alexandre de Moraes diz respeito à apuração principalmente de fatos relacionados a fake news, que no Brasil não é tipificado como crime. No artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal de 1988, proclama o seguinte: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. É o chamado princípio da legalidade em matéria penal. Nulo crime, nulo pena, sine lene prévia. Sem lei penal, sem fato anterior à edição da norma incriminatória, não temos crime. Poderemos estar diante de uma imoralidade, de um ilícito civil ou de um pecado grave, mas sem lei anterior que o defina como crime, não temos pena, não temos crime. Observando a nossa legislação penal doméstica, o Código Penal e sua legislação extravagante, verificamos que definitivamente fake news não se constitui em crime no Brasil, tanto pela ausência de previsão de seu tipo normativo, assim como pela ausência de qualquer cominação de pena. Portanto, vou repetir para vocês, meus amigos, as arbitrariedades cometidas pelo ministro Alexandre de Moraes não está prevista em lei, ou seja, ele está simplesmente tendo as suas atitudes contrárias à lei. Ele, um ministro da Justiça, um ministro do STF, uma casa que deveria ter sido muito bem preservada e não vem sendo preservada pelo seu histórico e pela sua importância, o ministro Alexandre de Moraes vem manchando o STF, cometendo essa arbitrariedade, onde ele dá seguimento a essas prisões. Entre elas, vamos lembrar aqui, ele prendeu e mantém aí, sob custódia da Justiça, o jornalista Oswaldo Eustáquio. E agora também solicitando a prisão de Alan dos Santos, que mora nos Estados Unidos. Nós sabemos que a Justiça americana não vai atender o pedido do ministro da Suprema Corte do Brasil, Alexandre de Moraes. Lá existe outra Suprema Corte, lá existem outros ministros, existem outras leis, é outro território, senhor ministro Alexandre de Moraes. O Alan dos Santos, ele está também agora sob a custódia da Justiça americana. Então, não existe aí como seus braços alcançar o Alan dos Santos, a não ser que ele se entregue, o que é uma outra história.
Vamos também lembrar que o senhor ministro Alexandre de Moraes, né, tem tido aí uma perseguição com empresários, e entre eles também a perseguição com o presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, que é aí, logicamente, não só um livro aberto, como uma caixinha de surpresa. Com certeza o futuro vai nos mostrar aí muitas coisas que serão aí apresentadas pelo Roberto Jefferson, que hoje é um preso político. Então, portanto, esse é o primeiro assunto que eu gostaria de comentar com vocês, né, relacionado aí a esse inquérito do fim do mundo, que continua acontecendo, prisões continuam sendo feitas, arbitrariedades promovidas pelo STF através do ministro Alexandre de Moraes continuam sendo executadas e, infelizmente, nós estamos aí vivendo uma ditadura do judiciário, já falamos aqui algumas vezes e estamos repetindo. Agora nós vamos falar do resultado da CPI. Pois é, a CPI, que foi promovida lá pelo Senado, ela teve o seu final com 81 indiciados. E veja bem, meus amigos, dos 81 indiciados, logicamente, um deles seria o presidente da República, isso é óbvio. Jair Messias Bolsonaro, ele foi indiciado pelo seguinte, prestem atenção, epidemia com resultado de morte. Olha só o primeiro indiciamento, artigo 267, parágrafo 1º, está dizendo que ele está sendo indiciado por epidemia com resultado de morte. Ou seja, vamos resumir para vocês, ele é o responsável pela epidemia. O presidente Jair Bolsonaro, segundo o relatório do Renan Calheiros, nós vamos dar a ficha dele daqui a pouquinho, é responsável pela epidemia com resultado de morte. Tem mais. Ele foi indiciado também por infração de medida sanitária preventiva, ou seja, ele não teve nenhuma atitude preventiva. As vacinas não é prevenção, né? Tudo que ele fez relacionado à parte sanitária do Brasil, inclusive com o apoio das Forças Armadas, não valeu nada. Então, indiciou por infração de medida sanitária preventiva. Ele não teve nenhum cuidado em prever o que aconteceu no Brasil. Olha só as imoralidades e arbitrariedades. Charlatanismo, meu Deus, dizer que o presidente é um charlatão. Logo o Renan Calheiros, que é o relator, né, da CPI, dizer, né, logo um charlatão chamar o presidente de charlatão. Vamos resumir. Incitação ao crime, olha só que absurdo, incitação ao crime. Não sei onde ele enquadra isso aí. Emprego irregular de verbas públicas, meu Deus do céu. Acusando o presidente no relatório de emprego irregular de verbas públicas. Eu até concordo num aspecto, senhor Renan Calheiros. Ele realmente enviou verbas para tudo quanto é governador, prefeito, do Brasil inteiro, para que eles pudessem roubar à vontade, desviar os recursos à vontade, onde temos aí no Brasil parlamentares em todas as câmaras estaduais, né, assembleias legislativas, de mãos atadas, porque estão de conluio com o governador, vereadores de mãos atadas, porque estão de conluio com prefeitos, como é o caso aqui da minha cidade de Sete Lagoas, onde apenas 3 vereadores dos 17 até hoje querem saber onde foi aplicado o recurso que veio da pandemia para Sete Lagoas. Esse é um fato que nós vamos explorar muito ainda, podem ter certeza. E tem mais, hein? Continuando aqui. O vagabundo do Renan Calheiros disse que o presidente também está indiciado por prevaricação. Meu Jesus do céu. Crimes contra a humanidade nas modalidades extermínio, perseguição e outros atos desumanos. Olha que ponto chega um charlatão como Renan Calheiros. Violação de direito social. O presidente violou o direito social, ou seja, o presidente proibiu que você saiu de casa, como fez governadores, como fez prefeitos, né, do Brasil inteiro. Esses ditadorzinhos do Brasil inteiro, né? Lá em São Paulo, Dória, que quebrou vários comércios. Nas cidades do interior, eu não vou esquecer que a minha cidade de Sete Lagoas também, o prefeito daqui, né, fechou o comércio. Não vamos esquecer disso, hein? Temos que lembrar, ano que vem é eleição. Então, na verdade, o que os outros fizeram, eles acusam o presidente. É típico do comunismo, né? Incompatibilidade com dignidade, honra e decoro do cargo. Meu Deus do céu, decoro do cargo, isso dito por Renan Calheiros. Agora vamos aqui resumir para vocês quem é o Renan Calheiros, de forma bem resumida para vocês, quem é o senhor Renan Calheiros, que está há 26 anos como senador
e onde ele acumula 25 processos no STF. Isso mesmo, ele está amarrado lá no STF. Ele está com processos desde inquéritos por crime contra a honra até os conhecidos inquéritos por corrupção nas operações Lava Jato, Zelotes e no âmbito do Postales, que é o Instituto de Previdência do Correios. Ou seja, o prejuízo para o Instituto de Previdência aí dos funcionários do Correios foi terrível. E nisso tem as mãos também aí do Renan Calheiros, que é relator da CPI. Veja bem o nome, o tipo de relator que foi escolhido pelo Senado Federal, né? Que teve a anuência aí, obviamente, também do caladinho Rodrigo Pacheco, que é o traidor de Minas Gerais, senador Rodrigo Pacheco, que infelizmente eu votei nele, para não votar lá na louca da Dilma. Votei no Rodrigo Pacheco e infelizmente nós temos essa decepção mineira no Senado Federal, que ainda acha que pode ser presidente da República ou vice lá do Nove Dedos. Olha só o tipo de gente que infelizmente Minas Gerais criou. O tipo porco de político que criamos, entre eles aí o senhor Rodrigo Pacheco. Mas vamos lá, vamos seguir. E terminando para vocês dizendo quem foi aí, né, o presidente da CPI, o Omar Aziz. Olha só quem presidiu a CPI. Ele foi alvo de uma operação do Ministério Público Federal chamada Maus Caminhos. Ela foi deflagrada em 2016 e houve uma série de desdobramentos. Na época ele era governador lá do Amazonas. O objeto principal da investigação é o desvio de cerca de 260 milhões de verbas públicas da saúde por meio de contratos milionários firmados com o governo do estado do Amazonas. Pois é. Então, como nós podemos observar, esse aí é o resultado da CPI com 81 indiciados, né? Nós temos lá empresários como Luciano Hang, por incitação a crime, não sei que crime que ele está cometendo, talvez pelo fato dele sempre se vestir de verde e amarelo e por defender a bandeira do Brasil e por falar também dos crimes cometidos pelo Nove Dedos. Então esse é o crime dele. Hoje, quando nós estamos aqui, no dia 2 de novembro do ano de 2021, lamentando os acontecimentos, como resultado da CPI promovida por esses assassinos da nossa Constituição, por esses bandidos que se tornaram senadores e dão resultado de uma CPI, onde incrimina 81 pessoas por crimes que não existem, por crimes inventados, onde temos o inquérito da fake news que ainda prevalece na mão de Alexandre de Moraes. Após o 7 de setembro, nós ficamos pensando, e eu fico a pensar, se valeu a pena ir para as ruas. Porque tanto o STF, através aí, principalmente do Alexandre de Moraes, por isso eu digo a cada um de vocês, vamos continuar atentos, vamos continuar denunciando, vamos, diante da nossa bandeira, honrar a nossa pátria. Porque esse é o Brasil que escolhemos viver. Esse é o Brasil que queremos viver. Temos muitos assuntos a comentar no próximo encontro nosso aqui no Pimenta nos Olhos. Eu quero falar de mais acontecimentos que têm realmente desanimado a muitos, mas não desanimem, porque nós temos que firmar a bandeira, não podemos perdê-la, não podemos deixar que ela se torne definitivamente vermelha. O comunismo avança, mas a nossa fé continua. Eu sou Marcelo Maran, fique com Deus, que graças a Ele a vida continua e vamos em frente, porque o Brasil precisa da gente. Forte abraço a todos.